Meus irmãos, um abraço a todos que nos assistem, rogando a Jesus que nos abençoe, nos dando inspiração para mais um tema do Debatendo Joana de Ângeles. E hoje nós vamos nos ocupar de dois aspectos tão importantes, dois estados comportamentais que envolvem emoções e sentimentos perturbadores, que é o ressentimento de um lado e a lamentação, o lamento de outro. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, vai se ocupar desses dois temas a partir de um tema inicial, que é a raiva. Sabemos nós que a raiva tem uma relação com, de um lado, a imagem que nós temos de nós mesmos, ligado ao que a gente gostaria de ser, ou o que a gente gostaria de ter, o nosso querer, e a frustração e o confronto entre o nosso self, aquilo que a gente realmente é, ou as decepções frente às frustrações da vida que não responderam às nossas necessidades egóicas, ao nosso querer. Então, a raiva, de certa maneira, é uma frustração diante desses dois confrontos entre o aspecto idealizado, entre o aspecto que envolve a nossa busca egóica do desejo frustrado, esse self que envolve tanto as limitações inerentes à nossa realidade, como também, muitas vezes, o choque com realidades que a gente tenta mascarar de nós mesmos. E essa raiva, de certa maneira, não deixa de ser um sentimento de impotência. Quando algo nos frustra, nos incomoda, nos sentimos incapazes de lidar com a situação, impotentes, e a raiva é uma defesa contra essa impotência, muitas vezes focada contra nós mesmos ou no objeto que gerou essa frustração ou essa decepção. E Joana, comentando sobre o ressentimento, ela vai nos trazer que o ressentimento é fruto, muitas vezes, dessa raiva exacerbada. A pessoa vai ficando no estado de frustração permanente, de uma raiva encapsulada que vai minando o nosso mundo interno, gerando uma pessoa ressentida. Então, esse ressentimento, ficar ressentindo, é ficar preso lá no foco, na situação que nos aconteceu, ou diante da pessoa que gerou decepção ou mesmo nos magoou, porque o ressentimento tem muitas vezes também ligação com a mágoa. A mágoa é um dos fatores mais fortes geradores de ressentimento, porque essa mágoa representa uma dor do nosso ego frente ao sentimento de injustiça, frente ao sentimento de decepção, frente a um tipo de projeção que a gente colocou na outra pessoa e ela não correspondeu a essa imagem ou ao nosso desejo, ao que a gente esperava, e aí isso, então, se reflete a partir de uma mágoa, né? De um sentimento que eu me senti ferido, e eu trago dessa ferida, e o ressentimento é ficar, de uma maneira, alimentando essa ferida. Só que o ressentimento não necessariamente é fruto de mágoas do passado em relação às pessoas que nós nos sentimos machucados ou decepcionadas ou injustiçados. Esse ressentimento ele pode vir de qualquer situação que possa gerar em nós algum tipo de situação, de experiências que é difícil de suportarmos, né? Então, aquilo fica como um conflito não resolvido, uma perturbação, e a gente vai agasalhando, a partir disso, uma sensação interna de desconforto frente à vida, como se a gente não aceitasse, de uma maneira, aquela realidade que nos aconteceu, e ficamos internamente brigando com ela, repassando ela, inconscientemente preso, né, naquele fato do passado ou naquela pessoa, e esse ressentimento vai gerando, então, sentimentos de antipatia. E essa antipatia
se converte em uma animosidade frente à vida, porque a pessoa ressentida facilmente ela reage, daí porque ela já está com essa imagem internalizada, geralmente ligado a uma ferida da sua autoimagem, da sua autoestima. Então ela se sente ferida e aí ela começa a reagir na vida a partir desse entendimento. Ela fica preso essa percepção do que se o mundo não entendesse ela, se o mundo não compreendesse ela, se o mundo não responde à sua necessidade, que ela dá muito para o mundo e o mundo não reconhece, não valoriza o que ela dá. E a pessoa, então, fica preso nesse condicionamento, gerando esse tipo de antipatia, né, que Joana nos coloca, que é uma animosidade crescente em relação a tudo e aos outros, né? Então, e isso acaba, de certa maneira, provocando uma série de perturbações, desarticulando o nosso equilíbrio interno, desarmonizando os processos metabólicos e orgânicos, gerando uma possibilidade de vários tipos de enfermidades no futuro, né? Porque ocorre que o indivíduo fica desarmonizado e essa desarmonia da mente desarmoniza também seu ciclo vital, gerando uma multiplicidade de fatores que pode concorrer a uma doença, uma perturbação mais grave no futuro, porque é como se o nosso perispírito e nosso movimento na vida estivessem impregnados por essas forças negativas, né? E aí a necessidade, de certa maneira, da gente poder estar atento a isso, né? De não cultivar essa sombra no nosso coração e esses conflitos que acabam nos colocando sempre numa sensação de desacordo com a vida. Então, importa, dentro desse orar e vigiar, nos perceber os fatores que provocam o nosso ressentimento, perceber os fatores que estão por trás dessas emoções e que muitas vezes está sendo também movidos por outras questões mais profundas da nossa alma, como sendo o pessimismo, a culpa, ou o nosso orgulho, que não reconhece que o mundo pode não corresponder à nossa necessidade, o infantilismo de exigir da vida algo que a gente acha que a vida tem que nos dar, e aí a gente fica, então, nesse estado de permanente indisponibilidade, de cobrança e frustração frente às situações que nos acontecem, ou preso lá naquela situação do passado, retomando ela, alimentando ela, repassando, né? Se ressentir, repassando ela e aprisionando em imagens negativas que só geram mais perturbação dentro do nosso mundo interno. Então, esse é o aspecto do ressentimento. E aí tem também a lamentação. E é importante a gente distinguir uma condição de outra, que se o ressentimento tem a ver com essa frustração que envolve raiva e que envolve mágoas, frustrações, e da qual a gente fica preso nesse passado, cultivando por não saber elaborar e não aceitar o que aconteceu, a lamentação já é fruto de um hábito que a gente vai construindo e que vai se constituindo como um padrão interno na nossa vida. E isso também é muito negativo, né? Que processos que vão ficando arraigados na nossa personalidade e que envolve, de certa maneira, geralmente, processos de conflitos que trazemos, mal resolvidos também, e, junto com esse conflito, geralmente, uma condição de insegurança. Então, pessoas que são inseguras ou frágeis, e que são movidas por temores, né? E que, de uma maneira, tem uma postura defensiva diante da vida, vai criando, como a Joana fala, esse vício perturbador de se lamentar. É como se as pessoas fossem atormentadas a todo momento por uma fantasia que o mundo é difícil,
que o mundo é complicado, que elas não têm condições, que elas não têm sorte, que elas não têm o mesmo recurso que as outras pessoas. E aí elas vão carregando o seu coração de temores. Então, a pessoa que se lamenta é uma pessoa atormentada por fantasias de medos, fantasias de temores, e muitas vezes esse lamento está sendo alicerçado numa base de insegurança e de autoestima baixa. Então, de certa maneira, a gente vai criando um mundo, uma percepção da realidade que é muito pessimista. Porque o lamento é isso, né? Tu acaba, de certa maneira, achando que tudo é ruim, que tudo é prejudicial, que tudo pode gerar e, de uma maneira, constranger a um desfecho trágico. E aí a gente se alimenta, puxa, né? Então, e a gente começa a ter esse vício, como a Joana coloca, de começar a olhar as coisas só por esse ângulo. Em vez de ver o lado positivo da vida, o lado construtivo, porque toda experiência, por mais difícil que seja, ela é sempre um concurso favorável ao nosso crescimento. A gente sempre pode tirar da experiência algo positivo que possa, de certa maneira, ajudar a gente a crescer e evoluir espiritualmente. A pessoa que se lamenta não consegue enxergar isso, porque a sua mente está presa, aprisionada, fechada nessa fantasia, que faz com que ela enxergue tudo a partir do mesmo ângulo, que esse ângulo negativo, esse ângulo desamoroso, é uma forma de ver a vida sem amor, amor próprio, amor e gratidão em relação ao amor que o Pai tem junto de cada um de nós. Então, a pessoa fica presa nessa visão de olhar a vida a partir de uma perspectiva derrotista, negativa, infeliz, inferior e assim por diante. Ou a pessoa se identifica com esse lamento e fica uma pessoa infeliz que vai cultivando atitudes e conceitos, e a fala dela e a atitude corresponde a esse padrão, ou ela foge, mascara o lamento através de uma compensação psicológica, seja pelo álcool ou gratificações como compulsões ao alimento ou a jogos, e de uma maneira fica uma forma de tentar equilibrar, sanar esse estado de lamento, mas que não resolve, né? De uma maneira acaba aprisionando, e as pessoas acabam muitas vezes perpetuando um rosário de queixas, de lamentações, e que isso acaba também gerando em torno delas uma imagem muito negativa, porque as pessoas acabam se cansando e não tendo paciência de lidar com essas pessoas, até porque elas geram uma energia tóxica no ambiente, né? Elas vão liberando essas tensões, essa imagem, ou querendo pedir atenção. A alimentação pode ser usada como uma forma de sensibilizar os outros, para que os outros tenham pena de mim e possam me dar atenção e afeto, mas é uma estratégia muito equivocada, que em vez de favorecer esse processo de reconhecimento, de dignidade, de amor do outro em relação a nós, acaba gerando uma atitude, muitas vezes, de desprezo ou de, eu diria, as pessoas ficam intolerantes porque se cansam, né? Então, de uma certa maneira, nesse lamento, nós temos tanto uma autoestima baixa e uma visão pessimista, então, que acaba resultando num processo de autocompaixão injustificável. A gente acaba tendo pena de nós mesmos, né? E, de uma maneira, essa pena, Joana de Anjos nos coloca, que é fruto dessa falta de reconhecimento do nosso valor, e não só isso, que esse tipo de autocompaixão exagerada, injustificável, ela acaba gerando um tipo de preguiça mental, física e mental, porque a pessoa parece que não quer, desiste da vida.
como elas se falam como vítimas da família, vítimas do grupo social, do mundo, do governo, né, que não tem, que tem azar, e abre mão dessa visão positiva, otimista, elas vão desistindo da vida, como se ela não tivesse mais esse compromisso ou coragem ou autoestima para poder lutar pelo que elas querem. Então, de uma certa maneira, né, meus irmãos, não há como conquistar uma realidade, frutos, se a gente não semear até esses frutos amadurecerem e chegarem até nós. Então, é importante a gente realmente sair dessa concha aprisionante de uma autocomiseração, né? E poder recuperar em nós a nossa potência individual. E poder perceber que isso é um equívoco perceptivo da nossa forma de ver a realidade e a nós mesmos. Então, se de um lado, no ressentimento, onde muitas vezes tem mágoas e raivas presentes, é bom a gente extravasar de maneira adequada, e como a gente faz isso, né, para não extravasar no mundo e em relação às pessoas que nos cercam. Então, Joana de Anjos propõe que a gente possa colocar essa emoção para fora de maneira adequada, falando conosco mesmo, escrevendo, pintando, e podendo, de uma maneira, suportar essa condição em nós, ou seja, abrir espaço para acolher, no sentido de poder refletir, entender, né, o que está em jogo nessa fantasia que move nosso ressentimento. E a mesma coisa em relação à lamentação. Então, a gente poder realmente começar a perceber esse condicionamento e começar a cortar a queixa. Começar a fazer um movimento de assumir, eu não quero mais esse lugar. Né? E um trabalho, então, de poder reconhecer e ter a disposição do autoencontro, né? E conquistando de novo, né, a sua capacidade, né, os seus recursos internos. Porque a vida é sempre rica de possibilidades. Sempre é um convite em favor do nosso crescimento. Então, que nós possamos realmente começar a orar e vigiar em relação aos nossos pensamentos e perceber esses padrões que muitas vezes estão tão arraigados em nós que a gente nem reconhece, nem se percebe, porque estão tão automáticos que acaba se tornando um jeito de ser. E a gente não tem consciência disso. Então, vamos começar a prestar atenção, mediante uma consciência objetiva de nossa própria realidade interna, né? E poder, de uma maneira, se relacionar com esses elementos, buscando novos caminhos, porque eles existem, e aí, com certeza, um novo horizonte se abre em favor da nossa caminhada evolutiva. A vida é sempre um ato generoso de amor ao Pai. Então, se a gente não consegue perceber isso, não é que Deus está errado, não é que a vida é ruim, é que nós estamos presos a condicionamentos que não nos ajudem a perceber essa realidade. Vamos nos libertar, então, das ilusões e reconhecer, acima de tudo, dentro de cada momento da vida, a profunda sabedoria do Pai, o seu amor, o seu amparo, e que não nos falta também, acima de tudo, recurso e capacidade para lutar e para vencer. Um grande abraço a todos, rogando que a luz divina nos inspire, nos ilumine cada vez mais em favor da nossa caminhada evolutiva. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus permaneçam em nosso coração.